Muito bem. A gente quer explicar um pouquinho aqui para vocês o que, que aconteceu no pad orbital do Starship. Lembrando, o Starship fez um voo orbital recentemente. Uma bela apresentação da SpaceX. Mas, como vocês sabem, o pad foi arregaçado pelo Starship. Né? O Starship é extremamente potente. Tá? Então, a gente consegue ver aqui só por essa chama o quanto que o Starship tem de potência ali. A chama chegou a 300 metros de altitude de comprimento, aproximadamente pelos cálculos que a gente fez visualmente ali. Tá? É muita potência e isso tudo causou uma destruição sem tamanho no pad. Então, essa explicação, gente, é baseada nos meus conhecimentos sobre geofísica, geologia, que eu consegui ao longo da vida, na faculdade também. Então, só para informar para vocês que eu não tirei isso de nenhum lugar que eu aleatório, tá? Então, eu estou dando aqui uma ligeira carteirada, porque é uma área que eu estudei bastante ao longo da vida, tá bom? Então, o que aconteceu? O Starship tem uma potência gigantesca, né? E quando você tem um pad, a função do pad, eles já fizeram um pad bastante alto, né? Então você tem o pad aqui e essas chamas elas vão descer, né? Elas vão descer, obviamente, para a direção do pad, porque esse é o fluxo natural delas, tá? Então elas vão aqui, ó, vão descer tudo para cá, certo? Desce, desce e desce. Tá bom. O que acontece depois? Você vai ter ele vai chegar e vai encontrar uma resistência aqui. Por quê? Porque não tem o que a gente chama lá do defletor de chamas, tá bom? O defletor de chamas nada mais é do que ali um caminho onde você vai poder escoar essa chama para outro lugar, tá? Então você deveria ter aqui em cima uma curva aqui, que não era isso que eu queria fazer, mas obrigado. Aí, você deveria ter uma curva aqui que faz isso daqui, né? Isso para todas as direções, né? Então aqui, para cá, e esses gases saem para cá, né? Os gases e as chamas, tá bom? O defletor é de chamas, mas serve para todo o conjunto ali. Isso o Starship não tinha. Então o que acontece? Começou a empurrar isso aqui tudo para baixo, uma baita de uma pressão. No primeiro momento do lançamento, isso tudo desce com uma baita pressão e faz comprime o solo. Pau, dá uma pancadona. Isso aqui já aconteceu outras vezes. Porque você vai ter uma onda de choque que é formada por esse estouro aqui dos motores, né, esse estalo dos motores. E isso aqui vai empurrar o solo. E esse concreto já aconteceu outras vezes dele estourar e voar detrito nos motores, que é o que provavelmente aconteceu nessa tentativa de voo orbital, tá bom? Isso é o que a gente se baseia em coisas que já aconteceram antes. Mesmo o pad sendo bem alto, mas como a chama do motor é muito potente, né, o motor conhecia muito potente, a chama é muito grande, isso ia acontecer em outra escala. Tá? Consequentemente, quando você teve isso aqui, você teve um soerguimento de concreto, terra e detrito, rocha, o que quer que seja que tivesse no caminho aqui, e isso foi elevado de volta ao pad, tá bom? No primeiro momento, tá bom? Isso no primeiro segundo e meio, vamos dizer assim, 2 segundos, até o motor pressurizar para valer. Depois que pressurizou, porque ele dispara, depois ele pressuriza no talo, né? Então, e aí você começa a ter uma formação gigante de chama, e aí é como se você pegasse um maçarico e ficasse batendo numa placa metálica. Tá? Você pega o maçarico, a chama vai bater aqui e ela vai começar a se espalhar para os cantos. Tá? Só que tem um problema, o maçarico ele é só calor, e o empuxo que ele gera é muito fraquinho. Agora, o motor de foguete é feito para gerar empuxo, não para gerar chama. Consequentemente, você vai ter uma força sendo aplicada, que a gente tem ali o princípio da lei de Newton. Então, né, a terceira lei de Newton, né, toda força tem, toda ação tem uma reação, né, no sentido oposto, né. Então, se você está empurrando, o foguete está indo para cima, tem uma força desgraçada sendo colocada para baixo. Só que você não tem para onde escoar essa força, porque você não tem um defletor de chamas para fazer isso aqui, né. Consequentemente, esse calor vai começar a vaporizar esse concreto aí, tanto que aqui tem todo isso aqui é a estrutura, né? Os vergalhões aqui do concreto. Os vergalhões que são aqui da base do Starship desapareceram, tá? Eles sumiram, eles foram obliterados, derreteram, vaporizou, provavelmente vaporizou, tá? Ebuliu o metal ali, tá? Porque não tem quase sinal dele ali. Logo, você começa a abrir um buraco. Então você vai ter aqui a altura do pad, né? Por exemplo. E as chamas descendo aqui.
Só que ele tem, por mais que ele tenha as aberturas dos lados, lembra quando explodiu, quase explodiu o Super Heavy Booster 7 naquele Spin Prime? Isso aqui começa a virar uma panela de pressão. Porque a panela de pressão, gente, querendo ou não, ela é um equilíbrio entre entrada e saída de gases. Você está gerando muito gás, só que está saindo pouco gás, certo? Por mais que isso aqui seja enorme, se você tem gás pra caramba, e o fluxo de gás que entra é muito maior do que o fluxo que sai, você gera o mesmo efeito. Você vai ter um aumento de pressão aqui dentro da região do pad. E essa pressão sobe muito rápido, porque você ainda tem temperatura, o que faz com que a pressão suba mais ainda, tá? Isso só piora a coisa. Logo, você vai ver que ele vai começar a jogar essa chama aqui para baixo, né? E aí aqui, vamos dizer assim, que aqui é a borda do pad, né? Aqui, ou seja, a linha do chão, né? E ele você começa a cavar isso aqui. E uma parte sai pela lateral, óbvio, já sai refletido. E uma outra parte continua querendo escavar isso aqui, tá? E ela continua querendo escavar. Vai tirando umidade do solo, vai derretendo o que tá ali, vai jogando terra para fora. Até a hora que essa sapata aqui, ela escava essa sapata inteira e começa a sair por baixo, tá? Por quê? Porque aí você começa a aliviar a pressão vai querer ser aliviada por onde for possível. Então você consegue ver exatamente que foi isso que aconteceu aqui. Em outros pontos você vê que, ó, aqui no fundo você vê que a sapata foi um pouco exposta aqui, não foi muito, né? Aqui a sapata desapareceu, tá? A sapata desapareceu daqui e de outros pontos também, aqui, ó. Você vê claramente que aqui começou a ser escavado, aqui para cá também teve escava, né? Então, consequentemente, você começou a ter um fluxo de gases absurdos e calor passando por debaixo do pad. Tá? Isso em questão de segundos, tá, gente? Pra você ver como foi ignorante. Isso tudo aconteceu, gente, em 8 segundos, tá? Isso tudo que eu tô explicando aqui aconteceu em 8 segundos, tá bom? Óbvio que a gente vai ter que olhar como que chama? As investigações para ter certeza com relação a isso. Isso é uma hipótese que a gente tá levantando aqui. O Jean falou que viga não é sapato. Não, tá bom, tô bem. Aqui você tem aqui você tem as estacas, né? Então eu só falei a viga aqui, a sapata, porque isso aqui toda é uma estrutura que segue todo o caminho do pad, por isso que eu chamo de sapata, tá? Ele é uma estrutura de estabilização, tá bom? Mas, mesmo assim, isso aqui aconteceu em pouquíssimos segundos, arrebentou o pad. E aí, quando você vê o que começou a acontecer pela região ali, é inacreditável. Assim, o estrago tem coisas assim que você fala que não é possível. Olha o tamanho dessas lajotas aqui. São lajotas inteiras de concreto. Isso aqui, tá? Você vê, isso aqui é uma peça de concreto, tá? Essa peça, ela foi arrancada. Tá bom? Não é que ela foi destruída e cortada com... Não, ela quebrou na junta aqui, ó. Tá? Essas peças quebraram na junta. Aqui, ó, dá pra você ver claramente aqui, ó. Foi exposta a base do pad. Tá bom? A base toda do pad, isso aqui era tudo coberto. Tá? Isso aqui tinha concreto em cima disso aqui, ó, o buraco. Falou que esse buraco do pad chegou de 5 a 10 metros de profundidade, tá bom? É muita coisa. Tá bom? Então, isso aqui, você consegue ver também claramente essa aqui solta. Ó, essa aqui tá bem solta, essa sapata aqui, sabe? Essa placa aqui. Olha o arrebento que fez. Em 8 segundos. Isso aqui são 7.600 toneladas força de empuxo. Ou 76 meganewton, tá? É muita coisa. É muita coisa. Isso aqui é 2 vezes o Saturno 5. Pra vocês terem uma ideia. Tá bom? Beleza, explicação dada sobre o que eu acho que aconteceu ali no pad após o lançamento do Starship. Deixa aí a sua opinião, se você concorda, discorda ou acha que foi outra coisa.